Sejam bem-vindos ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do Unisalesiano. O meu nome é Oswaldo Moura Júnior, sou coordenador do curso de Direito do Unisalesiano Lins e, em nome do Unisalesiano, agradeço sua participação nesse evento tão relevante na atualidade. O 4º Congresso Internacional de Tecnologia da Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Estamos aqui hoje com o professor Renato Freitas e com o professor do curso de Direito, o professor Danilo Ripoli, para mais uma palestra do Congresso Internacional dessa 4ª edição. Professor Renato, seja bem-vindo e a palavra é toda sua. Olá, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Oswaldo, cumprimentar o professor Danilo e dizer que é um prazer imenso participar desse congresso tão renomado e tão conhecido aqui na nossa região. Hoje nós vamos falar um pouquinho das oportunidades tributárias com a reforma tributária. Eu sempre digo que é um assunto ardiloso, né? É um assunto árduo, mas que é oportuno nesse momento nós trabalharmos tanto com as oportunidades de mercado, como também trabalhar com as questões advindas aí pela reforma tributária, né, que foi aprovada pela Emenda Constitucional 132. Antes da gente começar a falar, eu gostaria de agradecer imensamente ao Unisalesiano por participar de um evento tão nobre e também pela aceitação por parte do professor Oswaldo, para a gente poder discutir um assunto tão relevante na atualidade, que é a questão da reforma tributária. Bom, eu trabalho com tributário já há algum tempo, fui funcionário da Procuradoria da Fazenda por 16 anos, sou doutor em ciência jurídica e hoje vou trabalhar com vocês aqui, né, nesse congresso, a questão da reforma tributária. Como vocês sabem, a reforma tributária ela foi querida por parte de todos há muitos anos, né? O Código Tributário é de 66, a Constituição é de 88, e desde sempre a gente sempre falou em reforma tributária. Acho que está com eco, professor. Só que o objetivo da nossa fala de hoje é especificamente falar sobre a reforma que foi veiculada pela Emenda Constitucional número 132. Nós falávamos sempre da necessidade de ter uma reforma, da necessidade de descomplicar o sistema, e agora chegou o momento da gente falar da reforma aprovada em 23 de dezembro de 2023. A proposta inicial, né, se discutia bastante com a PEC 45, a proposta de emenda número 45, e a proposta de emenda número 110. A junção dessas duas propostas foi levado à discussão e nós tivemos a aprovação, em dezembro de 23, a emenda constitucional número 132. A proposta dessa reforma era simplificar o sistema, em especial reduzir a complexidade do sistema, trazer mais transparência ao contribuinte e promover aquilo que a gente conhece como a justiça fiscal. Então, o norte que a gente se pautou sempre era, desde sempre, a nossa vontade era simplificar o sistema, torná-lo mais transparente e trazer uma justa, né, tributação. O fato é que essa reforma que a gente estuda, ela trouxe pelo menos alguns princípios básicos, pelo menos 7 que eu passo a tratar com vocês aí nos próximos slides. Além daqueles princípios que a gente já tinha no nosso ordenamento, como o princípio da anterioridade, da irretroatividade, da isonomia, da legalidade, essa reforma ela trouxe pelo menos 7 princípios. Fala-se muito hoje em neutralidade, né? A busca por um sistema tributário sem grandes interferências governamentais, sem grandes interferências econômicas dos agentes fiscais. Fala-se muito em simplicidade e transparência. Se a gente vai ter mesmo um sistema simples e transparente, nós vamos ter essa discussão, né? Nós vamos ter esse esclarecimento, se ele se tornou simples ou transparente, somente depois da aprovação das regulamentações por parte do Senado. Além da neutralidade, da simplicidade e da transparência,
essa reforma também falou bastante em equidade, eficiência e progressividade. O sétimo princípio que a gente sempre gosta de abordar é o princípio da segurança jurídica. Então, o sistema tributário, que já trazia inúmeros princípios constitucionais, com a reforma, passou-se a falar em pelo menos esses 7 princípios que eu relaciono, né? O princípio da neutralidade, da equidade, da segurança, da justiça fiscal. Essa reforma tributária, ela está sendo conhecida, né, tanto por nós, os estudiosos, como também pelos alunos e também no exterior, como a reforma tributária brasileira do consumo. No ano passado, nós tivemos a emenda constitucional 132 e esse ano a gente está em fase de regulamentação dessa reforma. O primeiro projeto apresentado e já aprovado na Câmara dos Deputados é o projeto de lei complementar número 68. Só para vocês verificarem, esse projeto ele consta com 356 páginas, 499 artigos e é dividido em pelo menos 3 livros. O livro 1 vai falar da CBS e do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. O livro 2 fala do imposto seletivo, que também é uma novidade trazida por esse projeto de lei complementar 68. E o livro 3 vai falar de Zona Franca de Manaus e os demais assuntos, em especial uma situação nova, que é a avaliação quinquenal desse sistema tributário que a gente está instituindo aí desde o ano passado. Então, eu volto a enfatizar com vocês, no ano passado nós tivemos a emenda constitucional 132, e esse ano a gente está na fase de regulamentação dessa reforma. O primeiro projeto apresentado é o projeto 68/2024, né, que traz aí pelo menos 3 grandes livros. A gente tem poucos artigos para estudar, apenas 499 para esse único projeto. Esse projeto de lei complementar, ele foi já aprovado, né? Ele já passou pela Câmara dos Deputados, e agora a gente vai ter, pós-eleições municipais, a aprovação por parte do Senado. O norte dessa reforma tributária era unificar e simplificar o sistema. Mas o que nós tivemos foi a unificação de alguns tributos, né? Nós vamos ter a saída de cena do ICMS e do ISS, e no seu lugar nós vamos ter a entrada do IBS, e no lugar do PIS e da COFINS nós vamos ter a CBS. Mas, além da CBS e do IBS, essa reforma também está inserindo aquilo que a gente conhece como imposto seletivo. Eu já vou adiantar aqui para vocês de antemão que muito se discute se o IPI ele deixa de existir ou não. Alguns autores sustentam que ele deixa, mas o que a gente sabe é que ele não vai desaparecer, porque ele ainda permanecerá na Zona Franca de Manaus. Então, a gente pode dizer que hoje nós temos o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS, e com a reforma tributária, esses tributos desaparecem, dando lugar à CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e Imposto sobre Bens e Serviços. Então, saem 5 impostos, 5 tributos, e entram 2 no seu lugar. Eu trouxe para vocês, nesse formato aí, que é o que a mídia e a doutrina têm chamado de IVA dual, né? IVA dual por quê? CBS e IBS. Essas não eram as propostas. Nós já temos IVA em pelo menos 172 países pelo mundo, e a nossa proposta era ter apenas um IVA no Brasil. Mas não foi isso que aconteceu, e nós temos agora o IVA, que a gente conhece como IVA dual, desde a aprovação da emenda constitucional em 2023. Saem 5 tributos, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, e entram CBS, IBS e Imposto Seletivo. Eu também queria deixar claro para vocês, agora já também num outro formato, né, num outro slide, que alguns preferem dizer que nós estamos trocando 4 por 3. PIS e COFINS, dando lugar à CBS, ICMS e ISS, dando lugar ao IBS, e, além disso, a gente está inserindo o imposto seletivo. Haverá uma simplificação nas espécies tributárias? Bom, a gente está trocando aí 4 por 3, ou, dependendo da ótica, 5 por 3. Então, haverá uma diminuição. Mas a grande pergunta que se faz é, será que essa reforma impactará no bolso do contribuinte? Será que vamos pagar menos, já que o objetivo era simplificar, né, a tributação sobre o consumo?
Então, a partir de agora, eu trago para vocês as principais propostas, as principais alterações que nós já tivemos com o advento da reforma tributária aí, né, tão falada nos últimos tempos. Essa reforma, ela trouxe um período de transição que começou no ano passado, 2023, e ela vai até 2033. 2023, a gente teve a aprovação da emenda constitucional 132, 2024 e 2025 ficou por conta da regulamentação dessa reforma, e só a partir do 1º de janeiro de 26 é que nós já teremos uma fase experimental com pequenas alíquotas, tanto para a CBS quanto para o IBS. A mudança de chave mesmo acontecerá no ano de 2033. Então, só para vocês se situarem, nós estaremos diante de 2 sistemas tributários tramitando concomitantemente. O sistema velho, que vai saindo de cena aos poucos, e o sistema novo, que está sendo regulamentado esse ano e no ano que vem, para ser implementado gradativamente a partir de 26. A primeira grande pergunta por parte de vocês, dos ouvintes, dos alunos, é sempre trazer quando é que o sistema velho desaparecerá? Só em 2033. A partir de 26, teremos a tramitação conjunta, né, do sistema que a gente tinha até dezembro de 23, com o sistema inserido pela reforma número 132. Então, superada essa questão da transição, né, da fase que a gente está, a gente passa agora a trazer os principais aspectos veiculados aí pela reforma tributária de 2023. Enfatizo, estamos vivendo a fase da transição. 2023 foi aprovado, 2024 e 2025 a fase de regulamentação, e as pequenas alíquotas começarão já a entrar em vigor a partir de 26. Em 2033, teremos a sistemática nova, a sistemática veiculada pela nova reforma. Passamos, então, a considerar que essa reforma tributária, a primeira grande discussão é se isso diminuiria o encargo tributário nas mãos ou nos bolsos do contribuinte. Na semana passada e na semana anterior, muito tempo se discutiu, né, há muito já se discute qual é o percentual final desse IVA. O fato é que essa reforma tributária já aprovada, ela trouxe pelo menos 4 alíquotas. Nós teremos a alíquota padrão, que hoje estima-se em torno de 28,86%. Nós teremos a alíquota zero, né, para produtos da cesta básica nacional, e teremos 2 tipos de alíquotas reduzidas. Uma redução de 60% para alguns setores como educação, saúde e produtos agropecuários, e teremos também a redução de 30% para profissionais liberais, para médicos, para advogados e arquitetos. Então, eu enfatizo, teremos 4 tipos de alíquotas. A padrão, do IVA dual, a alíquota zero para produtos da cesta básica, a redução de 60% e a redução de 30%. Também foi veiculado pela reforma tributária quais seriam os produtos que estariam na cesta básica, quais produtos teriam redução de 60%, quais produtos teriam redução de 30%. O fato é que hoje, né, já discutido e aprovado no âmbito da Câmara dos Deputados, nós teremos essas 4, padrão zero, reduzidas e algumas isenções, e hoje se discutirá, né, ainda se discutirá nesse ano de 2024, a questão posta pelo Senado. O fato é que essa reforma tributária aparentemente está simplificando a quantidade de tributos, mas não simplificará a carga tributária incidente aí no consumo. Muito se falou sobre a reforma do consumo, mas a pergunta que a gente tem que fazer a partir de agora é: será que a gente só vai ter reformas nos tributos que incidem sobre o consumo, ou teremos também nos tributos que incidem sobre a propriedade e também sobre a renda? Como ficará essas novas questões a partir dessa regulamentação aí nesse ano vigente? Nas próximas argumentações que a gente pode vincular aqui para vocês, é que hoje, né, muito se fala sobre a não cumulatividade plena trazida pela reforma tributária. O objetivo dessa reforma atual é evitar aquilo que a gente conhece no tributário
como a tributação em cascata. O objetivo é sempre evitar a cumulatividade. Eu tenho para mim, e eu acho que isso também pode vincular vocês, que os próximos anos serão muito difíceis para os operadores contábeis e também para os profissionais da advocacia, essa questão da não cumulatividade plena, porque até então a gente não tinha essa não cumulatividade plena e a gente passa a ter a partir de 26. Então, essa unificação que nós temos agora de alguns tributos e essas mudanças trazidas pela reforma, ela vai proibir aquilo que a gente conhece no tributário como cálculo por dentro. Não será possível mais que um tributo tenha na sua própria base, né, a base de outro tributo. Nós teremos aqui aquilo que a gente conhece como a proibição do efeito cascata ou a não cumulatividade plena. Eu também preciso trazer para vocês que, embora muito se falou sobre a tributação do consumo, nós já tivemos algumas propostas de alteração do IPVA, do ITCMD e na tributação do IPTU. No que tange ao ITCMD, antes da reforma, nós já tínhamos na jurisprudência a possibilidade da progressividade das alíquotas pela jurisprudência do Supremo, e agora, com a reforma, essa questão da progressividade fica materializada. Na questão do IPVA, o Supremo ele já tinha determinado que o IPVA só deveria incidir sobre veículo automotor terrestre, mas, com a reforma, nós teremos a incidência do IPVA tanto para a embarcação quanto para a aeronave. No que tange ao IPTU, será possível, com a reforma, a alteração, a atualização da base de cálculo por ato do Poder Executivo. Então, embora a gente tenha falado muito sobre reforma tributária do consumo, a gente já verifica que a reforma tributária já mexe um pouco com a tributação sobre o patrimônio, e agora, recentemente, nós tivemos as emendas, né, as propostas de alterações na tributação sobre a renda. Então, peraí, só para situar vocês, desde sempre a reforma era só para o consumo. Agora a gente já tem alterações ou propostas para a tributação sobre o patrimônio e também para alterações da tributação sobre a renda. Eu preciso trazer uma novidade que já existia em alguns países no mundo afora, que teremos aqui com a reforma, que é a possibilidade do cashback na conta de luz e gás. Né? Esse mecanismo ele já está prevendo a devolução obrigatória de impostos para o público de baixa renda. Esse cashback, que já é comum nos IVAs europeus, ele passará a ser existente no sistema tributário, haverá a possibilidade da redução, né, da devolução do dinheiro incidente sobre os produtos, né, gás e luz. Agora, qual será o grande problema? A regulamentação disso, já que a proposta é que esse cashback exista apenas para o público de baixa renda. Então, além da não cumulatividade plena, além da unificação dos impostos, além do cashback na conta de água e luz, nós também teremos outras alterações trazidas pela reforma, que, conforme vocês verão aqui nos próximos slides que eu vinculei aqui para vocês. Uma outra situação que a gente precisa trazer, que tem causado um certo desafio, é a questão do imposto seletivo. Né? Nós teremos alíquotas maiores ou menores se os produtos forem nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Então, já existia seletividade no nosso sistema para o ICMS e para o IPI. Quando a gente já tinha seletividade, a gente dizia assim, quanto maior for, quanto o bem for mais supérfluo, maior será a alíquota. E quando ele for menos supérfluo, menor. A seletividade já existia tanto no âmbito do IPI quanto no âmbito do ICMS. Mas agora, com a reforma, fala-se na seletividade para bens que sejam nocivos à saúde e ao meio ambiente. Então, além do IBS, da CBS, nós também teremos o imposto seletivo, que vai ter alíquotas variantes a depender
né, se os bens são nocivos, se os produtos são nocivos à saúde e ao meio ambiente. A discussão ferrenha está em torno das bebidas alcoólicas, das bebidas açucaradas e também da questão dos cigarros. A reforma tributária, pessoal, também trouxe uma grande importância, alteração no que tange a cobrança do ICM, que agora deixa de existir, para o destino, né? A cobrança dos impostos, ela será feita no destino da mercadoria e não mais na sua origem. Essa é uma mudança trazida pela reforma que vai começar a ser implementada da tributação no destino gradualmente entre 2029 e 2077. Veja só, estou falando que a gente está vivendo na transição de 23 para 33, 10 anos de transição do sistema novo. A questão da cobrança no destino, ela começa a ser implementada em 2029, com previsão de ser executada até 2017. Então, com a reforma, o imposto será devido no local de destino da transação. É claro que isso ainda é objeto de lei complementar, de regulamentação, e a gente vai precisar acompanhar as cenas aí do próximo capítulo para ver como é que fica essa questão da regulamentação da cobrança no destino. Eu também trouxe aqui uma novidade veiculada pela reforma, que é a introdução no nosso sistema daquilo que a gente já tinha no Marketplace, que era o Split Payment. O que é isso? É a divisão do pagamento entre todos os participantes da operação. Com a introdução do Split Payment, a pessoa que faz a venda, no momento da venda, o vendedor, ele já separa o valor da carga tributária que precisa ser repassada automaticamente para o ente fiscal. Isso vai gerar algumas dificuldades organizacionais, algumas dificuldades que a galera geralmente tem para operacionalizar aquilo que foi vendido com aquilo que precisa ser arrecadado. Muito se discute, o fato é que o Split Payment já está implementado, e hoje a discussão é se isso veio para facilitar a vida do contribuinte ou se veio gerar uma maior complexidade. Quando ele chegou na Câmara dos Deputados, nós tínhamos apenas a possibilidade de ter um Split Payment, mas agora já se fala em 4 formatos dessa divisão de pagamento entre todos os participantes da operação. Então, o Split Payment já é uma novidade, e hoje a gente passa a ter aí pelo menos 4 figuras com esse desdobramento dessa inovação. Com a reforma tributária, também vai ser criado um comitê gestor do IBS, e esse comitê gestor, ele será composto por 54 representantes. Desses 54, 14 serão indicados pelos municípios. E aí, então, não precisa falar mais nada, que a gente já tem aqui uma grande dificuldade. Nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil. Apenas 14 terão representação no comitê gestor do IBS. As atribuições, a composição, a regulamentação, como vai ficar o processo administrativo, como que vai ficar o contencioso aí após a reforma, a gente está acompanhando aí com a votação do projeto 68 e com a inserção do projeto 108 aí para ser discutido sobre o contencioso administrativo nas 2 casas do Congresso. O professor Danilo está aí, não me deixa, né, falar sozinho. Nós temos um grande problema. O CARF, a DRJ, vai desaparecer ou ela permanecerá no sistema em conjunto com o comitê gestor para tratar do novo imposto? Nós já temos o projeto de lei complementar 108, e a ideia é manter o CARF para aqueles tributos que já existem e inserir no sistema o IBS, né, o comitê gestor do IBS, que vai entrar aí, né, que vai passar a existir efetivamente a cobrança a partir de 26. Eu trouxe aqui também para vocês alguns regimes específicos e diferenciados veiculados aí pela reforma tributária. Nós estamos aí em plena discussão
de quais os tributos terão alíquota zero, ou seja, quais os produtos terão alíquota zero e quais os produtos não terão. Existia uma campanha muito grande de cuidados básicos à saúde menstrual, com a aprovação na Câmara, continuou com alíquota zero os absorventes, mas em contrapartida, só para vocês terem ideia, nós não vamos ter a tributação do Viagra com alíquota zero, como era a proposta. Nós tínhamos uma proposta de tributar o Viagra a 0%, e ele não passou na Câmara dos Deputados, e hoje, se o Senado mantiver aquilo que foi votado na Câmara, a votação é em torno de 60%. Mas existem pelo menos 4 ou 5 tipos de regimes diferenciados e específicos, com alíquotas diferenciadas, veiculados pelo regime tributário. Então, eu já posso garantir de antemão que aquilo que se tinha como base ser simples, não será tão simples assim, e nós teremos aí uma imersão, né, uma oportunidade muito grande de litígios quando o assunto é convivência do sistema velho com o sistema novo veiculado pela reforma. Eu também trouxe aqui para vocês os serviços que terão redução em 60%. E aqui vale muito aquilo que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Serviços de educação, de saúde, serviços médicos, né? Alimentos destinados ao consumo que não estiverem na cesta básica, a questão dos insumos agropecuários, eles estão vindo aí com a reforma tributária, com redução em 60%. Lembrando que eu trouxe aqui para vocês aquilo que já foi passado pelo crivo da Câmara dos Deputados, mas que será ainda objeto de análise pelo Senado. A discussão não acabou ainda. É preciso também veicular que agora, né, com a reforma tributária, nós teremos aí um foco especial para os regimes diferenciados para os profissionais liberais. Leia-se, administradores, advogados, contabilistas, economistas, os médicos, né? Nós temos aí pelo menos 18 incisos de regimes diferenciados para os profissionais, chamados de profissionais liberais, que passam a ter agora um sistema de tributação com redução de 30%. Então, a gente tem pelo menos 4 alíquotas, eu tinha falado anteriormente. Alíquota padrão, alíquota zero e redução de 60% ou 30%. Então, nós vamos ter que conviver até 2033 com tudo que já existe, mas com as mudanças veiculadas pela reforma tributária. É importante também, aqui eu resumi para vocês, que além dos regimes diferenciados no que tange a alíquotas, né, padrão, 0, 60 ou 30, a reforma trouxe regimes específicos para combustíveis, serviços financeiros, a assistência à saúde, cooperativas, a galera que até então se ocupava do PERSE, né, hotelaria, bares e restaurantes, o SAFs, a Sociedade Anônima de Futebol, a questão da aviação. Nós temos aí pelo menos 8 regimes específicos. Então, só para a gente resumir. Professor, vai ter não cumulatividade plena, vai ter cobrança no destino, vamos ter cashback, vamos ter split payment, vamos ter regime diferenciado com alíquota de 0, redução de 60%, redução de 30%, e ainda vamos ter pelo menos 8 regimes específicos segmentados. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. A reforma tributária, o projeto já avaliado pela Câmara é o projeto 68, e que agora vai passar pelo crivo do Senado. Se vocês entrarem hoje aí no Senado, vocês vão ver a agenda daqui até depois das eleições municipais, que tratam, né, da discussão sobre a reforma lá no Senado, e já existem outros 2 projetos de lei complementar em paralelo, que é o projeto 108, que trata do contencioso administrativo, e a gente tem também uma proposta governamental das alterações da tributação sobre a renda. É importante também mencionar aqui para vocês que eu fiz aqui um quadro comparativo daquilo que era proposta e daquilo que foi mudado na Câmara dos Deputados. A questão hoje, que é a maior discussão, o maior pano de fundo que nós temos ainda no Senado, é a questão de quais os produtos que estarão na cesta básica. Então, a Fazenda, o Fisco, ele tinha proposto que estariam na cesta básica o açúcar, o óleo de soja, a farinha de trigo, a margarina, o arroz.
mas os deputados, eles deixaram, inclusive, isso que foi proposto, e adicionaram o óleo de babaçu. Então, a depender da região das pessoas que estão ouvindo nós aqui nesse congresso, você vai pensar, mas, espera aí, o óleo de babaçu, ele faz parte da realidade de todo mundo? Será que é necessário esse óleo de babaçu estar na cesta básica? Então, a Fazenda fez uma proposta, a Câmara aceitou a proposta e adicionou a questão do óleo de babaçu aí como produto da cesta básica. Eu já chamei a atenção de vocês anteriormente na questão dos absorventes e também na questão do Viagra, que eu trago agora para vocês aqui no próximo slide. Na proposta da Fazenda, o Viagra ele era isento, e com a aprovação, né, com a votação na Câmara dos Deputados, ele passou a ter redução de 60%. A questão dos absorventes tinha redução de 60% e inverteu-se. Com a votação na Câmara, ele passou a ser isento. E também a questão dos medicamentos. Alguns medicamentos foram desonerados com a reforma e outros não foram desonerados. Outros mantiveram as mesmas alíquotas anteriormente existentes. Também foi objeto de muita discussão no âmbito da Câmara dos Deputados, como eu já disse anteriormente, a questão do split payment, né, que existia apenas uma proposta, saiu da Câmara dos Deputados, com pelo menos, além da proposta existente, com mais outras 3 categorias. Nós teríamos o split payment manual, o simplificado e aquilo que a gente conhece como split payment inteligente. Vamos ver como é que vai funcionar isso nas nossas próximas regulamentações. A proposta da Câmara, a proposta da Fazenda para a Câmara é que os deficientes tivessem isenção para veículos até 120 mil e os deputados, então, resolveram aumentar esse valor para 150. Não se sabe ainda como isso vai ficar no Senado e qual vai ser o valor final para esses veículos com adaptação, né, veicular para pessoas com deficiência. Então, de uma maneira geral, eu trouxe aqui para vocês todas as possibilidades, pelo menos os principais aspectos, quando o assunto é reforma tributária. Agora eu preciso trazer aqui aquilo que brilha os olhos dos alunos. Que oportunidades de trabalho. Eu acho que o professor Oswaldo tinha me pedido para a gente fazer um viés de mercado, e eu acho de fundamental importância alunos se interessarem pelo assunto tributário, já começaram a trabalhar com tributário, para alguns assuntos, inclusive administrativos. Eu sei que quando a gente é aluno, a gente é treinado para ser um espartano, vamos judicializar. Mas há inúmeras oportunidades, em especial para as pessoas físicas, que dá para os alunos irem trabalhando no formato administrativo, sem ainda ter passado na própria OAB. Então, a nossa fala de hoje é a discussão entre a reforma e as oportunidades que a gente tem no período de transição. Vocês já sabem que o período de transição começou em 23 e acaba em 33. Então, eu relacionei aqui, professor Oswaldo, pelo menos 12 oportunidades de trabalho quando o assunto é direito tributário. Os alunos precisam conhecer o tema 1113, né, proveniente do RESP 1937.821, que firmou 3 teses quando o assunto é ITBI. Então, a maioria das prefeituras no Brasil não estão aplicando esse RESP, não estão aplicando esse tema 1113. E há inúmeros contribuintes espalhados pelo Brasil pagando ITBI de forma maior. Vocês já sabem que o pagamento a maior de qualquer imposto, ele enseja o pedido de restituição administrativa ou de repetitória no processo judicial. Então, enquanto a gente está acompanhando aí a questão da tramitação da reforma tributária, né, a questão da transição dos 2 regimes, a gente pode ir trabalhando com algumas teses que já estão sedimentadas aí no âmbito do STJ e também no âmbito do Supremo. Uma das teses é a possibilidade de cobrar o ITBI
sobre o valor do bem transmitido em condições normais de mercado, e não sobre aquele valor que está sendo avaliado de forma unilateral pela própria fazenda. A discussão aqui é simples, pessoal. O professor Danilo está aí, pode nos ratificar. O ITBI precisa incidir sobre o valor apresentado pelo contribuinte e não sobre o valor apresentado pela fazenda através de eventual avaliação. Para a fazenda cobrar em cima de eventual avaliação, ela tem que proporcionar, né, instaurar o processo administrativo e proporcionar o contraditório e ampla defesa. O fato é que eles não fazem isso, o que proporciona que o contribuinte possa pedir a restituição do ITBI recolhido a maior. Eu trouxe aqui para vocês conhecerem as teses, e aí, então, vocês já anotem aí o tema 1113 como possibilidade de trabalho de pedido de restituição administrativa. Um outro assunto também que proporciona ganho por parte de vocês é a questão do imposto, da isenção do imposto de renda para pessoa com deficiência, né? Ou para pessoa com moléstia grave. Nós temos a Lei 7.713, que ela relaciona as doenças em que os aposentados podem pedir, pleitear a isenção do imposto de renda. Então, olha que nicho de mercado bom para vocês. Os aposentados que possuem moléstias podem solicitar administrativamente a isenção do imposto de renda da pessoa física e pode contar com a ajuda de vocês, né, para operacionalizar esses pedidos. O artigo 6º, inciso 14 da 7.713, ele elenca algumas doenças que possibilitam, desde 88, a isenção para o aposentado portador de moléstia grave. Mas eu posso dizer a vocês que, atualmente, nós temos outras discussões, que, inclusive, eu trouxe aqui para vocês, no nosso próximo slide, aquilo que está sendo discutido, que é muito importante. O professor Oswaldo escuta falar muito bem desses assuntos aí, ultimamente. A pessoa portadora de Alzheimer, né? A pessoa com visão monocular, a pessoa com autismo, a pessoa que tenha sido submetida ao burnout, ou ao síndrome de Burnout, como alguns preferem. Essas pessoas teriam direito à isenção do imposto sobre a renda? Bom, eu já quero aqui deixar uma coisa muito bem clara, é que nós devemos extirpar da nossa vida a expressão portadores de necessidades especiais e também pessoas portadoras de deficiência. Não existe isso, né? É pessoas com deficiência, porque não é a pessoa que tem deficiência, ela não é portadora, ela é deficiente, ela não está portando naquele momento. Então, a gente depois, aí, com as alterações que nós tivemos em 2015, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é importante a gente já deixar claro que não se fala mais em portador de necessidades especiais e muito menos pessoa portadora de deficiência. É pessoa com deficiência. E nesse cenário, nesse contexto, quando o assunto é tributário, se discute bastante atualmente, pelo menos essas 4 situações, né? O autista, o TDAH, a pessoa com visão monocular, a pessoa com Alzheimer, aposentada, ela tem direito à isenção do imposto sobre a renda? Porque muito se discute se as pessoas que têm algum tipo de transtorno possuem doença ou não, se são deficientes ou não. O fato é que, no campo tributário, a gente tem judicializado, caso a pessoa já seja advogado, para discutir sobre a ampliação do rol trazido pela 7.713, ou, quando não tem discussão nenhuma, dá para se pedir para parar de descontar daqui para frente, quando o assunto é imposto de renda futuro, e também dá para se pleitear aquilo que foi pago no passado, se a gente não tiver problema quanto à catalogação da doença, né, passível de isenção aí do imposto de renda da pessoa física. Então, a primeira tese, ITBI, segundo ponto é a questão do imposto de renda para pessoas com moléstia grave. Como eu disse, eu tinha trazido 12 temas para vocês, e são temas que você pode utilizar tanto na esfera administrativa, quanto também, a depender da situação, judicializar. Aproveitando essa nossa fala de pessoa com deficiência, nós, os tributaristas, eu, professor Danilo, professor Oswaldo,
a gente já conhece muito bem essa questão das pessoas com deficiência serem isentas do IPI, do IOF, do IPVA, do ICMS, né? Então, é preciso saber manusear esses pedidos para que você consiga as isenções, tanto na Fazenda Estadual, quando o assunto é tributo estadual, quanto no Fisco Federal, quando o assunto é isenção de IPI e IOF. Eu falei aqui recentemente com vocês, nós já tínhamos essa isenção antes da reforma, e esse assunto voltou com a reforma, ampliando, inclusive, o valor dos veículos adquiridos pelos deficientes passa de 120 para 150 mil. A quarta tese que eu também trouxe aqui para vocês, pode passar, professor. A quarta tese que eu trouxe é a questão do PCD. Esse é o jeito certo de falar, pessoa com deficiência, não é pessoa portadora de deficiência. Então, além da isenção do IPI e do IOF no âmbito federal, nós também temos a possibilidade da isenção do ICMS e do IPVA no âmbito estadual. Inclusive, eu vinculei aqui para vocês o guia do usuário para se pleitear a isenção do ICMS para aquisição de veículo novo. E aqui eu mostro para vocês, olha, o próprio site traz o erro, não é para portadores de deficiente, é para deficientes, né? Nós temos essa alteração desde 2015 e ela não pode ser passada em branco quando o assunto é um congresso internacional e que precisa ser adequadamente tratada essa temática. Uma outra situação que a gente tem sido procurado bastante na nossa rotina é a questão da não incidência do imposto de renda sobre pensão alimentícia. Isso já está pacificado no âmbito da jurisprudência. As pessoas que pagam ou que pagaram imposto de renda sobre a pensão precisam retificar as declarações e pedir a devolução do dinheiro de volta se houve incidência do imposto de renda sobre a pessoa física. Vale a pena, galera, vocês conhecerem a ADI 5422. É ela que possibilitou a devolução, né, dizendo que é inconstitucional a incidência do imposto de renda sobre a pensão alimentícia. Eu também trouxe aqui que a própria Receita veicula no seu site uma cartilha sobre a operacionalização dessas retificações de declaração e da eventual devolução do dinheiro do imposto de renda incidente sobre as pensões alimentícias. Eu trouxe ainda assuntos comuns aqui na nossa região, que é a questão da desapropriação, né? O STJ já definiu várias vezes que não incide imposto de renda sobre as verbas de caráter indenizatório. E se não incide sobre verbas de caráter indenizatório, também não incide imposto de renda sobre as verbas provenientes de desapropriação. Então, se você tem aí um cliente, um amigo que sofreu desapropriação nos últimos tempos e que teve a incidência do imposto de renda, é importante você fazer o pedido da devolução administrativa ou judicializar diretamente, dizendo que já está pacificado na jurisprudência a questão da não incidência do imposto de renda na desapropriação. A sétima tese, ela vai bem no encontro da sexta, né? Que é a não incidência da contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias. O professor Danilo sabe muito o que eu estou dizendo aí sobre esses assuntos. Os alunos e as empresas nos procuram bastante. Ah, incide sobre vale alimentação? Incide sobre salário maternidade? Como é que está a questão das férias indenizadas? Então, eu coloquei aqui para vocês a não incidência sobre verbas indenizatórias de uma maneira geral e trouxe na frente aquilo que precisa ser judicializado e aquilo que não precisa ser judicializado, que já está, né, no consenso aí na esfera administrativa. Então, vale a pena dar uma olhada e trabalhar isso no âmbito aí dos seus clientes. Agora, infelizmente, nós temos algumas posições desfavoráveis aos contribuintes no que tange aos adicionais noturno de insalubridade e periculosidade, no que tange a hora extra ou serviço extraordinário, que a gente precisa conhecer o tema 687 e 688, e também temos aí o tema 985, que se refere ao terço constitucional indenizado. Para esses três assuntos, nós só temos, ultimamente, jurisprudências desfavoráveis ao contribuinte. É importante isso aqui, eu tenho já alguns alunos do Salesiano aqui de Araçatuba que está trabalhando em cima dessa tese.
né? Eu tenho também 2 alunos aí de Lins, que foram meus alunos na pós, mas que também já estão trabalhando com essa tese, independentemente de estarem formados. É a questão do pedido de restituição das contribuições previdenciárias acima do teto. Então, por exemplo, o professor Renato, o professor Oswaldo e o professor Danilo trabalham em mais de uma unidade. Em todas as unidades, há tributação acima do teto. Então, aquilo que passa o teto, você pode pedir a restituição administrativa. Você faz as perdecompes, calcula os últimos 5 anos e faz o pedido administrativo dessas contribuições previdenciárias acima do teto. A pergunta que sempre fazem é: ô, professor, se eu pedir a contribuição, a devolução da contribuição acima do teto, isso vai afetar em alguma coisa na minha aposentadoria? A resposta é não, porque você só vai aposentar com os valores definidos pelo teto. Você não vai aposentar com valor superior. Então, aquilo que foi pago, que ultrapassa o teto, você pode pedir a restituição dos últimos 5 anos, se você não levou a cartinha lá nas fontes pagadoras, dizendo que não poderia instituir, né? Não poderia cobrar nas outras fontes. O fato é que professores, médicos, enfermeiros, a galera às vezes não cuida disso mensalmente, e aí quando você analisa nos últimos 5, tem lá uma boa grana para se restituir quando o assunto é contribuição acima do teto. Eu também trouxe aqui para vocês a restituição no que tange ao ITCMD. Alguns estados brasileiros criaram um tal de valor venal referencial e cobraram o ITCMD em cima desse valor, implicando que muitos contribuintes acabaram pagando ITCMD acima daquilo que deveria pagar se a gente levar em consideração as atuais jurisprudências, em especial os julgados do STJ e do Supremo. Então, quem tem aí ITCMD recolhido nos últimos tempos, precisa verificar se a lei estadual tinha instituído esse valor venal referencial e se instituir esse valor venal referencial, dá para se pleitear a devolução daquilo que foi pago em excesso, podendo o pedido ser feito na esfera administrativa, e aí não precisa de advogado, como na esfera judicial, aí você judicializa com a assinatura aí do pedido da repetição do indébito. Eu também trouxe aqui um assunto muito comum aqui na região, que é a cobrança do salário educação do produtor rural pessoa física. Isso não pode acontecer, porque o salário educação deve ser cobrado da pessoa jurídica. Produtor rural não pode ter a incidência, né? Produtor rural como pessoa física, ele não pode ter a incidência do salário educação. Tá bom? Eu trouxe também aí o tema repetitivo e os recentes julgados para que vocês acompanhem. Também não deve incidir o imposto de renda ou sobre, né, a transmissão por doação ou sobre a transmissão por herança. Só que essa não tem jeito de fazer administrativamente. É preciso judicializar para que você consiga demonstrar que o imposto de renda ele não deve incidir nem sobre os valores transmitidos, né, por doação, nem por herança. E, por último, né, como 12ª opção, 12ª oportunidade, hoje eu trouxe aqui para vocês só as oportunidades da pessoa física, e também por conta do tempo, eu trouxe só 12. Mas a gente tem pelo menos 30 para falar de pessoas físicas, e tem 200 para falar de pessoa jurídica. Algumas que estão esperando ser julgadas no âmbito do Supremo e outras ainda que estão sendo enfrentadas no âmbito administrativo. Mas essa 12ª oportunidade aqui para vocês irem trabalhando é a questão da não incidência do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos de forma acumulada, que a gente conhece como RRA. Né? Não pode haver a incidência do IR sobre as verbas recebidas de forma acumulada. Isso já está pacificado no âmbito do STJ e vocês podem, inclusive, né, se for o caso, judicializar, mas podem também tentar fazer os pedidos administrativos. Quando eu recebi o convite, que eu volto a dizer que para mim foi uma satisfação imensa, e quando eu soube também que o professor Danilo estaria aqui, fiquei muito feliz por ter a oportunidade de discutir sobre direito tributário num congresso de tamanha envergadura. Eu pensei que a gente pudesse trazer aí um pouquinho de mercado para os alunos, né? Os alunos aqui que nos ouvem, eles estão muito preocupados aí, eu vou formar e agora, como é que vai ser?
E a gente está diante aí de um oceano azul de oportunidades na esfera tributária. Então, eu trouxe aqui algumas dicas para você que vai começar no tributário. Bom, de cara, você já tem a reforma. Você e eu estamos no mesmo pé. Vamos conhecer a reforma do zero. Então, agora todo mundo voltou para o ponto de largada e está todo mundo no mesmo barco, porque a gente vai ter que estudar a regulamentação daquilo que é novo. Mas a gente ainda vai conviver com aquilo que é velho até 2033. Então, eu trouxe aqui, para você que vai começar, que você tem que escolher, você tem que delimitar o seu nicho de atuação. Eu trouxe pelo menos 3 situações. Ou você deve segmentar por tributo, ou por área de atuação, ou por tipo de cliente. Eu tenho um aluno mentorando que ele só está fazendo trabalho para clínicas médicas. Então, ele está fazendo direito médico, e aí, então, automaticamente, na esfera tributária, ele está fazendo equiparação para a clínica, né, que possa fazer procedimento hospitalar. Outros alunos, professor Oswaldo, têm trabalhado bastante por área. Olha, eu só vou fazer execução fiscal, eu só vou trabalhar com planejamento tributário, por conta agora das recentes alterações da reforma. Agora, aquilo que eu acho mais interessante é quando você se especializa por tributo. Embora no mercado a gente encontra bastante, o professor Danilo está aí para ratificar, bastante pessoas especialistas em PIS e COFINS, bastante pessoas especialistas em imposto de renda, é importante você segmentar, nichar, como alguns preferem, o seu ramo de atuação e, inclusive, começar trabalhando no digital, levando em consideração essas 3 vertentes. Você pode trabalhar por tributo, ou por área de atuação, ou por tipo de cliente. Então, eu acho que já falei muito, mas eu queria ir agora caminhando para a minha parte final. O aluno, né, aquele que nos ouve, até mesmo os profissionais recém-formados, eles precisam sempre ter uma proposta de valor bem definida. É muito interessante você ser criativo e agradável na sua abordagem. Você precisa saber quem é seu cliente. Precisamos atingir o público certo no momento ideal, entender a dor do cliente para fazer um atendimento adequado e precisamos cultivar o relacionamento. A questão da empatia, a questão do networking está sendo cada vez mais fundamental para aqueles que trabalham na nossa carreira, né, e com o direito tributário. Então, para finalizar, eu trouxe aqui aquilo que tem se falado muito como propostas finais do assunto direito tributário. No cenário tributário, uma reflexão final para vocês, as mudanças estão acontecendo rapidamente, e a reforma tributária é a mais importante delas. Essas transformações colocam todos de volta na linha de largada. Agora você tem 2 opções: enxergar essa nova fase como uma chance de reescrever a sua história e avançar, ou continuar procrastinando enquanto seus concorrentes prosperam. Ao longo dos anos, aprendi que existem 2 tipos de pessoas: aquelas que dão desculpas e aquelas que transformam conhecimento em resultados. E eu pergunto para vocês, em qual grupo vocês querem estar? Saibam também que na nossa jornada, na nossa vida profissional, é muito importante, pode passar, professor, é muito importante a gente saber com quem a gente pode contar. Então, aí, já agradecendo a participação nesse congresso fantástico, já me coloco à disposição de todos vocês pelas redes sociais. O professor Oswaldo também pode veicular aí os meus contatos, mas eu quero deixar uma reflexão final para vocês. Quem estará nas trincheiras ao teu lado? E isso importa? Importa. Importa mais do que a própria guerra. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela oportunidade. Desculpe a forma rápida com que eu falei. Eu queria agradecer muito o Unisalesiano, na pessoa do professor Oswaldo e no professor Danilo, e dizer que, para mim, é um prazer enorme estar com vocês e estar também aqui nessa casa que cada vez mais ganha espaço aqui na nossa região e no mundo. E queria também parabenizar o professor Oswaldo por ter levado os alunos a Brasília. Foi fantástico, né? E eu fico muito feliz quando vejo o sucesso dos cursos, dos professores e dos alunos. Muito obrigado por tudo e estou à disposição para o que vocês precisarem.
Ok, parabéns, professor Renato, pela explanação, pela excelente palestra. Eu acho que é um tema, como o professor disse, de uma envergadura tamanha que nós teríamos que estar pessoalmente aqui discutindo com mais tempo, em até um encontro, um seminário, porque essa reforma traz muitos pormenores e maiores também, né? E muitas questões que envolvem o dia a dia nosso, como imposto de renda, ISS, ITCMD, o trabalho profissional nosso, né? O IPVA, questões cotidianas que a gente vai convivendo e nós temos aí, mesmo quem não atua na área, tem as suas dúvidas, quem atua também vai ter que se reinventar agora com a nova reforma, né? Então, acho que é muito importante de tamanha solidez esse trabalho, esse que o senhor vem desenvolvendo, e a palestra também, e eu fico muito feliz. Eu queria agradecer, e alguns questionamentos, algumas perguntas que eu queria passar para o professor Danilo, mas antes eu queria fazer uma pergunta para o professor Renato, o seguinte, o que o senhor entende como especialista que vai causar, qual vai ser o impacto desta reforma tributária para o contribuinte e para o empresário também até 2023? O senhor é favorável ou não? Qual que é a percepção do senhor? Eu sei que as coisas estão acontecendo, vão começar a acontecer a partir de 2026, até 2033, não dá para prever, vamos vivenciar isso, né? E com a vivência nós vamos aí saber o que vai acontecer, mas eu tenho uma percepção, uma prévia do que se é uma coisa boa para o contribuinte, para o empresário, o que o senhor tem para nos dizer? Bom, professor, o que eu tenho para acrescentar é que a gente precisa sentar e fazer contas, né? Vamos ter que verificar se realmente simplificou e se com a simplificação veiculada, isso vai impactar no bolso da pessoa física e da pessoa jurídica. O que tem sido falado nos últimos dias é que talvez o IVA dual brasileiro seja o IVA mais caro do mundo, superando, inclusive, a Dinamarca. Mas a gente vai precisar, né, ainda está em discussão de alguns produtos que vão ser inseridos na cesta básica, aqueles que não vão, para a gente delimitar qual vai ser o percentual da alíquota padrão desse IVA. Se a gente vai mesmo ficar na proposta da Fazenda, ou se a gente teve alterações com as votações na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Aparentemente, nós teremos aí anos desafiadores, em especial na questão da tecnologia, né? Já que o nosso evento aqui é de tecnologia, eu acho que os contadores e advogados terão aí novos desafios, em especiais na questão do split payment. Na vida do empresário, isso vai ser crucial. Na semana posterior à aprovação na Câmara, já se falava da nova postura que o advogado tributarista e que o contador, né, vai ter que ter com a implementação da reforma. Porque nós vamos ter o período de 10 anos de transição, vamos conviver por 10 anos com os dois sistemas, e várias perguntas vêm à tona. Será que estamos preparados? 2, será que estamos tecnologicamente preparados? 3, será que o split payment vai realmente funcionar? Então, falando de empreendedorismo tributário, do momento atual, o que se fala hoje é planejamento para 2026. Né? Vamos ter que sentar, vamos ter que verificar o negócio, vamos verificar a estrutura societária, vamos verificar o regime. Compensa ficar no simples? Melhor migrar para o lucro presumido ou melhor o lucro real? E pensar também na questão da pessoa física. Professor, agora nos últimos dias, nos últimos meses do ano que a gente está, a grande discussão é: compensa fazer holding? Compensa integralizar meu patrimônio numa pessoa jurídica para fugir do eventual pagamento do ITCMD? O ITCMD até então era 4, agora estão dizendo que vai passar para 20. Como é que fica essa situação?
Então, dentro da pergunta do senhor, se for mantida aquilo que está acontecendo, aquilo que já aconteceu na Câmara, o nosso IVA vai ser o IVA mais caro, o maior do mundo, superando aí a Dinamarca e a Suíça, e aí a gente não teria aquilo que foi projetado, que é a redução dos custos no bolso do contribuinte, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. Ok. Gostaria de passar, então, a palavra ao professor Danilo, para que ele possa tecer suas considerações sobre essa palestra brilhante do professor Renato. Eu gostaria de parabenizá-lo pela excelente palestra. Eu acho que uma palestra muito inovadora, um tema atual que preocupa muitos brasileiros, que é a questão da reforma tributária. Parabenizar o professor Oswaldo também pela iniciativa de trazer uma palestra sobre direito tributário. A minha indagação, talvez o senhor já tenha respondido com a pergunta do professor Oswaldo. Eu creio que a reforma tributária ela vai simplificar as obrigações acessórias, certo? O grande problema hoje no Brasil, além da alta carga tributária, são as obrigações acessórias, que para os que não atuam no direito tributário, não são as obrigações de pagar tributos, mas as obrigações de fazer ou não fazer, por exemplo, preencher declarações. Nós temos muitas legislações a respeito de obrigação acessória. Há uma grande dificuldade das empresas em atender todas essas normatizações dos vários municípios, dos vários estados e do Distrito Federal, e isso acaba aumentando o custo da empresa, certo? Eu acredito, pelo que eu tenho visto, que isso vai diminuir essa burocratização, e isso é bom para o contribuinte em vários aspectos. Agora, o que me preocupa é a questão do imposto, do tributo sobre o consumo, né? Porque o tributo sobre o consumo, ele onera, em grande parte, a população carente, certo? Porque, vamos supor, se o pobre compra 1 quilo de carne, ele vai pagar X de imposto. Se o rico compra o mesmo quilo de carne, ele vai pagar o mesmo X de imposto. Agora, isso dentro da riqueza do pobre e do rico desencadeará situações distintas, pesará com certeza mais para o pobre. Assim, embora nós tenhamos aí 10 anos de transição, nós temos que aguardar passar pelo Congresso Nacional as regulamentações. O senhor acredita que haverá uma diminuição de carga tributária sobre o consumo que vai beneficiar as populações de classe baixa e classe média? Olha, professor, inclusive essa foi minha tese do doutorado, essa questão da injustiça social causada pela tributação. Eu estudei as propostas anteriores, a PEC 45, a PEC 110. Essas PECs foram transformadas nessa PEC 132 que foi aprovada. Agora, em julho, eu tive conhecendo outros IVAs de outros países para tentar entender se o nosso modelo adequado faria mesmo a justiça fiscal e a justiça social. E, pelo que eu tenho visto até agora, a briga ferrenha para alterar os produtos da cesta básica, hoje, né, eu responderia que não. Eu não acho que nós vamos ter grandes mudanças, eu não acho que com aquilo que foi implementado vai fazer justiça social através da tributação. Aliás, eu acho que ficaremos igual ou pior o que a gente já estava vivendo. Eu concordo plenamente com os seus argumentos, e eu acho que isso precisava ser alterado, mas eu acho que a gente precisava alterar mais do que isso, né? Eu acho que a gente precisava reduzir a quantidade de normas tributárias, a gente precisava reduzir a quantidade de obrigações acessórias, a gente precisava reduzir a quantidade de tributos, mas, em especial, reduzir o impacto no bolso da pessoa, né? O que eu penso, e eu já defendo isso há algum tempo, é que não tem como falar de justiça social se a gente não tem justiça fiscal. Não adianta você
fazer proposta para ter na cesta básica absorvente se o cara não tem arroz para comer, né? Então, essa questão de impacto da injustiça causado pelo injusto sistema, eu penso que essa proposta, do jeito que está, ela não veio e só se mudar muito dos projetos que eu tenho estudado, eu acho que não vai mudar para aquele que tem menos, não, né? Eu acho que a gente vai ter um sistema mais... só para a gente ter assim como parâmetro, o sistema tributário português na Constituição tem 2 artigos. 2. Então, o projeto que está alterando nossa Constituição tem 400 artigos. E ele vai conviver com aquilo que a gente já tinha. Então, você imagina isso na cabeça do pobre. Porque muito se falava, lá na prateleira vai ter qual que é o encargo tributário do tal produto. Eu vou saber exatamente quanto custa o produto e quanto custa a carga tributária. Olha, eu estou para nascer de novo, professora, se isso acontecer assim com tamanha clareza. É claro que a gente está no mundo das hipóteses, né? Vai ser mais simples, vai ser mais transparente, vai ser mais seguro, vai ser mais justo. Isso é lindo no papel. Eu só preciso ver, eu preciso estar vivo para ver isso acontecer. Em especial, na questão das eventuais fraudes que possam acontecer quando o assunto é cashback para família carente no que tange a gás e a energia. Nós vimos agora na pandemia a quantidade de fraudes que tivemos para o pessoal receber o auxílio governamental, né? Em razão da pandemia. A gente teve aí números, tem gente sendo processada ainda até hoje, porque recebeu indevidamente. Você imagina como é que vai ser daqui em diante a questão de devolução para a família carente de parte do valor, né, referente ao tributo, no que tange a energia e no que tange a gás de cozinha. Será que isso vai mesmo dar? Mas, assim, existem inúmeras discussões. O fato é que, professor, a reforma está posta e a gente agora tem que estudar aquilo que vai ter o menor impacto negativo, porque, aparentemente, num dia depois que foi veiculado que ficaríamos em 28,86, o governo falou, não vai ser assim, vai ser em torno de 23. Mas 23 já não era redução. E imagina falar de 28, né? 23 já não era uma situação boa. Imagina falar de 28. Eu disse também na minha fala que existem 172 países que já adotavam o IVA. Em todos eles, professor, já estão na 4ª onda de reforma. E o Brasil, começando agora com o IVA dual, ele está ainda adotando aquilo que já se adotou lá atrás nesses outros países há pelo menos 30 anos. Então, nós não estamos acompanhando a modernização daquilo que está acontecendo na Europa. A gente está acompanhando aquilo que foi implantado na Europa há 30 anos atrás. Então, assim, eu pretendo voltar aqui, né, nesse novo congresso, em novas oportunidades, dizer, gente, olha, tudo que eu falei lá atrás, eu estava enganado. Os projetos foram alterados e olha que bênção, tivemos a reforma justa, mas o que eu vejo hoje, né, não é com os olhos de quem está feliz com aquilo que está vendo. Interessante, muito interessante. Professor, eu, mais uma vez, parabenizo pela palestra, agradeço o senhor pela presença no nosso congresso, um congresso que já vem há 4 anos trazendo inovações do direito e de outras profissões que nós temos cursos aqui no Salesiano, e espero que o senhor volte em outras oportunidades falando que a reforma tributária foi boa para o Brasil. É o que todo mundo espera, né? Professor Renato, gostaria que o senhor fizesse as considerações finais. Infelizmente, chegamos ao final da nossa palestra, da nossa interação aqui. Então, com a palavra, professor. Eu gostaria, de novo, de ratificar a minha satisfação de estar com vocês, de parabenizar a instituição por um congresso internacional e online, né? São 2 desafios.
Eu há algum tempo, tenho participado de eventos, mas eu penso que o Congresso Internacional e online é o congresso que veio para ficar e que emprega ao professor Oswaldo e ao professor Danilo maiores dificuldades da operacionalização de tudo isso. Mas falar com vocês foi um prazer. Eu gostaria muito de estar presente, assim que possível, para continuar essas discussões, mas eu deixo aqui a minha gratidão, o meu agradecimento por discutir aquilo que me move, que é o estudo do direito tributário. Muito obrigado pelo professor Oswaldo, professor Danilo, que franquearam a oportunidade para que eu falasse com vocês daquilo que eu acredito de uma maneira tão aberta. Eu acho que fui claro, talvez essas posições não agradem todos que estão ouvindo, né? Talvez as pessoas que estão ouvindo quisessem que eu tivesse vindo aqui falar que o sistema é bom, que a reforma é salutar, que a reforma é fantástica, mas talvez a gente precise de uma outra oportunidade para falar isso, porque o que a gente vê até o presente momento não é essa realidade. Muito obrigado, gratidão, me coloco sempre à disposição dos alunos e dos demais ouvintes, e tanto aqui, né, como nas minhas redes sociais, o professor Oswaldo também tem meu contato, e eu fico à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigado por tudo, muito obrigado a todos pela paciência de me ouvir falar sobre direito tributário. Agradeço também ao professor Danilo, que vem enriquecer aqui as nossas discussões, e ao professor Oswaldo e toda a instituição pelo evento e pela maestria com que tem lidado com o curso aí de vocês. Muito obrigado, professor, pela sua participação. Tenho certeza que este momento será de grande valia a todos os participantes, que agregará muito em suas vidas pessoais e profissionais esta palestra que hoje foi ministrada. Em nome do Unisalesiano, agradecemos sua participação e até um novo encontro, se Deus quiser. Um grande abraço, professor.